já conheça, já tenha conhecimento, já assim, ó, fala pro professor para ele entrar lá no Google Meet para me autorizar a entrar. Porque eu não estava vendo, só depois que eu saí da apresentação que eu estava fazendo, que eu parei, que eu vi que você estava pedindo para entrar. Falou? Aí eu só te autorizei quando eu vi. Da próxima Sem vez, problemas. na próxima vez então que você entrar, aí você passa um WhatsApp para alguém da turma. Você conhece o pessoal da turma, não conhece? Provavelmente conhece. Alguém? Sim, sim, sim. Então beleza. Então, ó, aí você manda o zap lá pra alguém, ó. Fala lá, professor, me botar dentro da sala de conversa. Tá bom? Tá beleza? Beleza, Tá, sim. então. E ó, não esquece, essa introdução que a gente fez está gravada e, e a gente vai. E você pode. Eu vou botar lá em cima, lá no canal do YouTube. Já acessou o canal do YouTube, não? Eu só recebi a sua aula de extração que você gravou lá. Ah, que você faz extração também. Sim. Tá, beleza. Ah, eu acho que é porque a nossa primeira aula de silvicultura tropical eu não consegui gravar. Eu acho que é isso. Vou ver. Não, não. Tem coisa lá sim. Você só me mandou um e-mail de extração, com o link Tá. da aula de extração. Ih, cara, confirmar então. Tá, beleza. Confirmar o link. Tá, beleza. Aí isso aqui vai estar lá. Eu vou colocar isso hoje mesmo lá. Tá, beleza? Tá. Aí você não deixa de assistir porque você tem que fazer um relatório, tá bom? De cada aula, né? De cada aula, de cada coisa que tiver lá, de cada Tá assunto que bom. tiver lá. E aí, como é que tá? Ah, então quer dizer que você está fazendo exploração e está fazendo silvicultura tropical. Isso. Tá, beleza. Que bom, que legal. Tá feito então. Eu vou ali, temos 5 minutos ainda, eu vou ali rapidinho. Me fala uma coisa, você tá me vendo? Sim, tô vendo você em uma tela azul. Ah, tá, Que beleza. deve ser Tá sua área feito. de trabalho, né? Essa tela azul é minha área de trabalho e atrás de mim tem um quadro branco Tá. que a gente vai usar daqui a pouco. Tem mais 5 minutos ainda. Já volto já.
E aí, vamos lá? Tamo junto? Não estou escutando ninguém, não sei se a pessoa já voltou. Tá todo mundo aí? Ah, tá ok. Beleza. Ah, não, 10h10. Tá todo mundo aí. Vamos lá então, vamos trabalhar. Então, vou dizer, a gravação me parece que eu tô vendo que a gravação foi bem sucedida. Eu vou colocar ela lá no canal do YouTube para quem chegou atrasado ou para quem quiser escutar de novo. Essa foi só uma introdução assim, mostrando o número e a história do pacote tecnológico que a gente vai ver na disciplina. A gente vai ver cada etapa dessa com calma e você vai poder assistir ou apresentar. Depois você vai, na primeira hora da nossa conversa, você vai poder fazer questionamento sobre o que eu colocar lá. A ideia é eu gravar antes e deixar lá. Aí você assiste e aí nessa primeira hora, que acabou agora, você questiona, pergunta, discute, você já assistiu tudo. Aí vamos ver se isso vai dar certo. Aí a gente pode decidir não fazer isso também. Eu botar lá gravado e a gente fazer diferente. Vamos tentar ver se isso vai dar certo. Eu gravar. Professor, Oi. eu não entendi muito bem. Você vai gravar as aulas, no caso da semana que vem, a aula antes do dia? Isso. Eu não. Eu Isso. vou gravar antes do dia. Ah, A ideia é essa. tá. Eu sou obrigado. Eu não gostaria de fazer. Eu preferiria fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Só que a gente não está fazendo exatamente igual. Porque eu não posso. Eu recebi uma chamada lá do departamento. Eu não posso fazer o que eu tinha. Quando eu apresentei o que eu queria fazer, eu falei, eu vou fingir que eu estou na sala. Eu vou dar aula teórica com todo mundo junto. Depois vou dar aula prática com todo mundo junto. Não pode. Com licença, professor. Então quer dizer que extração também vai mudar o jeito também amanhã? Extração vai mudar o jeito também. Extração, porque a extração seria. A gente não pode falar de extração que a gente já está atrapalhando aqui. Você pode fazer essa pergunta Tudo lá de bem. extração. Não, é porque o senhor falou disso, mas vai mudar, né? Não vai mudar. O que eu falei em extração está valendo. Vai continuar. Vai continuar. O que eu falei de extração vai valer com o que eu falei mesmo. Está tendo um mal entendido. Espera dar meio-dia, que aí o pessoal vai embora e a gente conversa. Tá bom? Tá, beleza. Olha só, então, aí eu vou fazer assim, o que é que eu estou tentando, o que eu estou pensando? Eu vou gravar a aula, você vai assistir a aula, aí quando a gente se encontrar, em vez de se encontrar às 8 horas, a gente vai se encontrar às 9, você pode até assistir das 8 às 9, aí você vai, das 9 às 10, aqui nessa disciplina, a gente vai discutir o que eu gravei lá. Dúvida, questionamento, essa coisa, vai discutir o que eu gravei lá. E aí, de 10 a meio-dia, que seria a nossa prática. Aí a nossa prática vai ser síncrona, vai ser toda síncrona a nossa prática. A nossa prática também vai ser gravada, mas ela vai ser síncrona sempre. Então, síncrona vai ser a discussão da teórica, assíncrona vai ser a teórica, a discussão da teórica vai ser síncrona, nessa disciplina aqui, das 9 às 10, e a prática vai ser síncrona das 10 ao meio-dia, mas tudo vai ser gravado. Se a gente quiser, se a turma disser assim, não, mas eu quero, então pronto, a gente pode chegar e vamos ficar as 4 horas juntos. A gente fica das 8 às 10 junto, na teoria, das 10 ao meio-dia junto, na prática, e depois a gente suspende tudo, bota tudo, faz um upload de tudo isso lá. Eu não sei se isso vai ser melhor, mas a gente pode tentar isso também. Porque, na verdade, é meio... Bom, a gente vai tentar. Vamos tentar, assim, dessa forma que eu estou falando agora. Gravando, discutindo, 1 hora discutindo, e depois na prática, 2 horas na prática. E se a gente achar que não está indo legal, eu vou ver isso nos relatórios. A gente muda a estratégia. Tá beleza? Olha só, então. Tá ok, professor. Então vamos começar a trabalhar. Eu falei que a prática nossa é banco de dados e é computador.
Então, para tomada de decisão, olha, imagina, você está trabalhando com manejo comunitário, ou então trabalhando com uma empresa. E essa empresa, vamos dizer que essa empresa explore 2.000 hectares por ano. Você tem que fazer o censo de 2.000 hectares, não só o censo. Você tem que fazer o plano operacional anual. Olha só, como eu falei, você vai gastar metade das suas fichas no planejamento e a outra metade no monitoramento da execução. A metade das suas fichas no planejamento, no seu primeiro planejamento, vai ser com base em revisão bibliográfica. Você não fez nada ainda? Mesmo que seja informação sua. Mesmo que seja informação sua de um outro plano, de uma outra área que você dá assessoria técnica, ou que você já tenha trabalhado, ou de alguém que você confia muito, pô, aquele cara é fera mesmo, porque também a gente tem que desconfiar da informação dos outros, por causa de um tal de um erro não amostral. Aí daí que a gente vai ver lá em exploração, mas eu não tenho outro número, eu tenho que usar o número de outrem, mas esse número de outrem, ou até meu mesmo em outro lugar, topografia diferente, floresta diferente, equipe diferente, equipamento diferente, tudo diferente. Muitas vezes o método diferente também, porque o método vai cada vez evoluindo mais, né? População que eu estou abordando diferente. Então, só no começo eu uso dos outros. Depois não, no começo eu já monitoro. E aí eu já vou vendo, já no primeiro dia. No primeiro dia eu coleto informação, no segundo dia eu vejo o que está acontecendo. Eu pego os relatórios do que eu coletei. Da onde? Do meu sistema de monitoramento. Então tem todo o meu sistema de planejamento e tem o meu sistema de monitoramento. Se eu for fazer isso por amostragem pontual, no tempo e no espaço, hoje eu vou acompanhar aquela equipe do seu Raimundo ali de abate. O seu Raimundo é um motorista muito bom. Aí o senhor Raimundo de abate. Só que o senhor Raimundo é um motorista muito bom. E aí ele pode não ser a média, ele pode não significar o que as outras equipes. Eu tenho um monte de equipe, dependendo da empresa que eu trabalho, eu tenho um monte de equipe de abate, um monte. Então não adianta eu ver uma. Aí dá pra, e mesmo assim, cara, o senhor Raimundo pode não ser um representativo, e o senhor Raimundo pode estar com dor de cabeça naquele dia. Ou então brigou com a mulher, sei lá. E aí ele não pode, por algum motivo, uma casa de caba, pô, tomou um banho de caba, deu problema naquele dia. Aí, então, essa avaliação no tempo e no espaço, pontual no tempo e no espaço, não serve para o meu monitoramento. Eu sou engenheiro e eu sou responsável técnico por uma área grande de floresta. Eu não posso vacilar. Eu não posso confiar na minha amostragem. E eu não vou coletar dado. Eu tenho mais o que fazer da vida. Eu tenho que mandar alguém coletar dado para mim. Um técnico florestal, um técnico agrícola, um peão esperto. E essa coleta de dado vai ser sempre pontual, no tempo e no espaço. E aí não adianta. Adianta para publicar um trabalho, vou publicar um trabalho, aí adianta bem. Mas para eu monitorar a minha floresta, as minhas atividades, o que está acontecendo, onde é que está acontecendo, quais são as minhas prioridades de capacitação, ou de equipe, ou de método, quais são as minhas prioridades, só se eu monitorar tudo o tempo inteiro. E como é que eu vou fazer esse monitoramento todo o tempo todo? No banco de dados. Senão eu estou maluco. Eu vou ter que gastar um tempão com gente fazendo conta, gente anotando, gente digitando, Não, isso não. Eu vou apertar um botão. Claro que vai ter, às vezes até a filha de algum peão lá esperto, algum peão esperto que a filha já tem acesso à escola, você dá emprego. Você bota um uniforme no cara. Imagina, você pega um peão, que o cara é esperto para danar, mas ele não teve acesso à educação formal, ou acesso quase nenhum. E aí você dá cidadania para ele, você dá emprego, você dá uniforme, capacete, instrução de repente, todo mundo gosta de aprender, todo mundo gosta de se sentir valorizado, você modifica uma realidade. E aí ele tem emprego, ele tem salário, tem 13º, tem férias, ele agora dá uma vida melhor para a família dele. E tem uma filha dele lá, um filho que é esperto, já pode começar um computador lá, então pronto, já vai dar emprego para a filha dele também, que vai estar digitando lá as informações da ficha de campo.
tá certo? Ela só vai digitar e aí vai apertar o botão para imprimir os relatórios que você vai olhar todo dia, para saber quais são as suas prioridades naquele dia. Muita coisa você conversa depois, não com todo mundo cansado, não lá do meio do mato. Tem coisa que você conversa no mato, tem coisa que você não conversa no mato. Vai conversar, não é na hora que o cara está de cabeça quente, não é. O cara está cansado, se deu mal, tomou uma saraivada de tocandeira, sei lá o que aconteceu. Deixa o pessoal comer, almoçou, jantou, quer dizer, na hora do jantar, tu dá um toque, ô cara, vamos conversar, cara, vamos conversar lá, ou só ele, se for responsável para a equipe, ou a equipe toda, como você achar melhor, isso varia, é caso a caso, para ver, porra, o que tá vendo, tal. Às vezes lá no acampamento você já resolve, às vezes não, às vezes você tem que ir lá, olhar lá, mas aí você já vai na certa, você não vai na doida andando pelo mato para ver se encontra alguém, não, não faz isso, você vai pegar os relatórios e vai na certa. Esses relatórios também vão compor, primeiro, se está dando alguma zebra, você sabe no comecinho dela. Então você pode consertar para você não correr nenhum risco de não cumprir a sua meta de safra. Você fez o teu planejamento operacional anual, você botou lá no teu planejamento onde você vai construir estrada, como você vai fazer a abertura de picada, como é que vai ser o arrasto, você botou lá no teu planejamento, quanto que você vai arrastar, quanto que você vai abater, e depois, no segundo ano, você já faz o seu planejamento e também faz o relatório do plano operacional anterior. E aí você já tem aquele processamento. Se você for fazer isso tudo em área grande, na mão, ou numa planilha, eu vou te falar uma coisa, vai ter um monte de erro. E ainda mais, vai ser caro para danar. Vai dar um trabalho danado. Você não vai ser um cara bom. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Você tem que automatizar isso. Tá beleza? Então, eu estou falando isso porque o começo do banco de dados, tem uma parte do começo do banco de dados que é uma parte um pouco indigesta. Porque você não está acostumado a raciocinar como o banco de dados funciona. Uma planilha eletrônica, embora muita gente use planilha eletrônica como se fosse uma calculadora, ela é muito mais que uma calculadora. Um editor de texto, embora muita gente use um editor de texto como máquina de escrever, mas não é, um editor de texto é muito mais do que uma máquina de escrever, é um editor de texto. Mas é relativamente mais fácil de você entender do que um banco de dados. Depois que você começa a raciocinar em banco de dados relacionais, você então passou da etapa, passou daquela fase inicial. E a fase inicial, que a gente pensa que entendeu e aí a gente não entendeu, as coisas não dão certo, a gente não tem a manha para entender o que a gente está errando, é uma fase indigesta e que muita gente abandona. Mas eu vou te falar isso, eu estou te falando isso, primeiro estou te fazendo a propaganda que sem banco de dados não existe, na minha concepção. Na minha concepção, não existe engenheiro florestal sem banco de dados. Não existe. Que engenheiro, não existe. Ah, não, ele pode contratar, pode. Você vai perder um tempão com o cara que você contratou para operar o seu banco de dados. Menos mal. Porque melhor você mesmo chegar lá e pilotar, porque depois que você pega a manha, você faz isso, você faz com facilidade. Desde que você tenha vencido aquela primeira etapa. Então, eu fiz aquela propaganda, primeiro, da importância do banco de dados para a tua vida, para você ter um custo operacional muito mais baixo, ter uma produtividade muito maior, para você errar muito menos, para você também poder ver onde é que você está indo, poder melhorar o tempo inteiro, melhorar nos relatórios, porque tudo é automatizado, então você cada vez vai estar melhor. E aí, desde que você passe por essa etapa aqui, essa etapa do banco de dados. E aí, é um pouquinho de gel, mas só um pouquinho. Se você tiver um pouco de paciência, você vai passar por ela, e aí depois você vai aparecer lá na frente, você vai botar a cabeça para fora da água assim, pô, vai estar, já passou a cachoeira, tu já está numa boa. Tá beleza? Então, vamos começar aqui, vamos abrir um banco de dados aqui pela primeira vez, tá beleza? Eu liguei aqui. Vou botar aqui meu banco de dados. Estou aqui no banco, quando eu liguei o meu coisa. Você está vendo aqui? Tá todo mundo vendo? Já abriu o teu banco de dados aí?
você clica você clica no ícone, né, do Access, né? Você vai aqui, né? Olha aqui, ó, clicou aqui na tecla do Windows aqui, ó. Tá aparecendo? Não tá. Não tá. Ó, clicou na tecla do Windows aqui, ó. Clicou na tecla do Windows aqui, procura o Access aqui, ó. Antes de você clicar no Access com o botão esquerdo, clica no botão direito dele. Aí, ó, vai aqui em mais. E aí, ó, aqui está desafixar da barra de tarefas. Mas para você vai estar fixar na barra de tarefas. Eu não tenho pressa nenhuma. Então, se eu estiver indo, você estiver ficando para trás, me para. Pede para eu explicar de novo. É para a gente trabalhar junto. Se você clicou no Windows, na janelinha aqui, e você já achou o Access aqui, e já clicou nele, ele vai aparecer aqui embaixo. Ele vai aparecer aqui embaixo como está aqui, tá vendo? Quer dizer que ele já está aberto. Aí você clica no botão direito, aqui está desafixar na barra de tarefas, porque o meu já está fixado. Você vai clicar aqui no botão direito, que ele já está chamado, o programa está aqui. Você vai clicar no botão direito e vai procurar aqui fixar na barra de tarefas. Para você não precisar mais ir lá no Windows, quando quiser. Você já vai aqui direto, como eu, ó. Se eu quiser entrar no Excel, se eu quiser entrar no PowerPoint, se eu quiser... Esses são os programas que eu mais uso, então eles já estão aqui fixados na barra de tarefas. Essa daqui, captura de tela, eu uso muito. Então tudo que eu uso muito, eu já deixo aqui. Tá beleza? Você, inclusive, pode, se quiser, pode alterar essa barra de tarefa aqui, ampliando ela. Ó, aqui ela ficou para poder ter mais coisa aqui se eu quiser. E também pode fixar a barra de tarefa também, né? Para não deixar acontecer isso, de você poder aumentar ou diminuir. Pode deixá-la fixa. Tá feito? Então, todo mundo entrou aqui no Access? Então vamos combinar assim, para eu não ficar parado esperando resposta, eu vou perguntar, se ninguém falar que não entrou, eu vou considerar que todo mundo entrou, tá, tá beleza? Para dar mais dinâmica? Beleza. Então feito. Beleza. Não esqueça que eu não estou vendo, eu estou no OBS, então eu não estou vendo aquela parte do chat. Se você escrever alguma coisa, eu só vou ver quando eu interromper a aula. Aí não adianta você escrever lá. Você tem que falar, tá beleza? Então liga o microfone. Tá ok, professor. Liga o microfone. Eu até vou sugerir, não sei se vai atrapalhar, você ligar o telefone e a câmera, porque eu não conheço ninguém. Eu só conheço o Rogério, porque o Rogério aparece quando ele fala. Aí o resto eu não conheço. Se eu cruzar com vocês, se bem que a gente não vai cruzar nunca, né? Ninguém mais vai se achar, mesmo. Que o senhor também vai se aposentar também, né, professor? Vou me aposentar de professor, porque eu acho que não deu muito certo. Mas eu vou voltar para engenharia florestal, não vou me aposentar de professor, não. Não mesmo. O senhor é uma figura, professor. Pois é, então, olha aqui, ó. Então, tá aqui o banco de dados, tá vendo? Essa aqui é a primeira cara. Aqui está mostrando banco de dados que eu já trabalhei, tá certo? Banco de dados que eu já trabalhei. Aqui está aqui novo, tá vendo aqui? Aqui sugestões, ó, inventário de bens, contatos, estudantes, gerenciamento de evento, gerenciamento de tarefa, mais modelos, ó. Se eu vou clicar aqui, tem um monte, o Access, ele já te oferece um monte de banco de dados já pronto. Sabe como é que é? Uma vez eu fiz um banco de dados para gerenciar conta da minha família. Puxa vida, como é que a gente está? Como é que eu vou saber se a gente está bem, se a gente está mal? Se eu não sei aonde é que está o buraco. Se eu não sei quem é que está gastando mais, quem é que está gastando menos, de onde é que está vindo o dinheiro, de onde é que está saindo. Tem dinheiro que entra de vários lugares, tem dinheiro que sai para tudo que é lugar. Então, como é que eu vou saber? Eu falei, aí, claro, como eu já conhecia banco de dados, eu sabia, cara, não tem outro jeito. Ou eu chuto, ou eu faço uma conta mais ou menos na planilha, ou eu faço um banco de dados.
E aí, olha só, presta atenção que eu vou te falar. Eu olhei aqui, tem um banco de dados aqui de controle de gastos. Sabe como? E aí eu usei ele. Falei, já está pronto lá. Sabe que me deu um trabalhão danado ajeitar aquele banco de dados que ele estava me sugerindo ali já feito, para ajeitar para minha família, para minha característica, para as minhas características, para as características da minha família. Eu tive que mexer tanto nele que eu falei, para que eu peguei esse pronto? Seria muito melhor se eu tivesse feito um com a minha cara desde o começo. Estou falando duas coisas aqui. Primeiro, chega um momento que tudo que você pensava, você vai pensar num banco de dados. É muito melhor. Dá muito menos trabalho. Tem um trabalho no começo, depois aí o trabalho vai caindo exponencialmente. Né? É uma exponencial negativa. Né? Cada vez você trabalha menos. Mas então, tem um monte de modelo aqui, você pode olhar, mas você vai ver que você está já sentindo a vontade quando você não quiser mais pegar nada que os outros fizeram. O que você faz, e faz muito, é pegar parte de processamento. Isso você faz. Desenvolvi um processamento para monitoramento de... beleza. Pô, passa para mim. Aí, beleza. Nada é de graça. A gente passa negociando. Peraí, me dá alguma coisa digitada aí, pelo menos. Não sabe fazer nada? Então me dá alguma coisa digitada. Digita alguma coisa, passa para mim. Esse livro, essa tabela, alguma coisa assim, né? Aí tá. Aí todo mundo cresce. Se você só fizer as coisas, distribuir de graça, você não vai crescer muito não, porque ninguém vai se preocupar em te dar algum retorno. Essa não é a melhor forma de fazer. Então, aqui ele está me sugerindo aqui, eu posso tanto clicar aqui num novo, como posso clicar aqui num banco de dados em branco, tá certo? E eu vou clicar aqui então num banco de dados em branco. Ou tanto faz. É o que você vai fazer também. Olha aqui, é a mesma tela aqui, tá vendo aqui? É o novo e ele está te dizendo aqui aonde que ele, você tá vendo, eu estou mostrando aqui, não tá? Não, o meu ponteiro de mouse? Então, aqui é para você escolher aonde você quer guardar. Então eu vou clicar aqui. Vou clicar aqui. Aí vou escolher dentro do meu HD. Veja que eu uso o Dropbox, você deve usar o Dropbox ou o OneDrive. Se você já pegou o Office, que a Microsoft disponibiliza para estudante, você tem o OneDrive, que é esse aqui. Aí está tudo na nuvem lá. Então é onde você deve colocar, ou no Dropbox, se você tiver assinatura do Dropbox, ou no OneDrive. Como eu sou velho, eu sempre trabalhei no Dropbox, eu tenho resistência para passar para o OneDrive. Vou ficar no Dropbox mesmo. E aqui o meu Dropbox, ele já diz, ó. Ele já diz aqui, ó, o que está atualizado e o que não está. Se está verdinho assim, ó, que não tem ninguém que eu possa estar compartilhando, mexendo, aí estaria azul. Ou se está atualizando, já está atualizado, quer dizer, ele está em verde. Eu vou escolher aqui, ó. Eu vou escolher, e você também pode escolher qualquer pasta aqui. Eu vou lá na disciplina de silvicultura tropical. Eu vou colocar em disciplina, desculpa, vou lá na disciplina. Opa! Você vai procurar o lugar onde você vai guardar. Eu vou lá em silvicultura tropical. Aí vou botar aqui, e tem um monte de coisa que eu tenho que passar para você. Eu vou aqui em novo, vou pegar uma pasta aqui, vou criar uma pasta. Essa nova pasta aqui eu vou botar banco de dados, 2020, depois eu passo ela lá para o arquivo, 2025. É aqui que eu quero então, banco de dados 2025, e aqui eu vou botar o nome do meu banco. E esse meu banco aqui eu vou botar silvicultura tropical 2020. Você pode botar silvicultura tropical, mas você botaria o plano de manejo, o manejo florestal aí da empresa. Para já saber que o manejo florestal daquela empresa
tá lá tudo dentro daquele teu banco de dados lá, tá beleza? Então, ele já está aqui, ó. Silvicultura tropical 2020, essa aqui é a extensão para o arquivo de banco de dados. Antigamente, ele tinha uma outra extensão, que era DBF. Esse aqui essa extensão aqui, eu já disse onde é que eu quero que ele guarde, que ele está dizendo aqui onde é que ele vai guardar o caminho que eu fiz. Aqui é o nome do arquivo e agora eu vou clicar aqui em criar. Veja, essa é a tela inicial do meu banco de dados. Tá certo? Aí eu vou te falar uma coisa. E eu vou, para te falar essa coisa, eu vou aproveitar o quadro lá. Vou mesmo ou não? Quadro. Opa. Vou aproveitar o quadro aqui. Eu vou mostrar lá. Eu só vou mostrar uma coisa aqui primeiro, tá beleza? Deixa eu ver se está ficando legal aqui. Tá dando para ver? Tabela. Porque senão vai ter que mexer muita coisa lá para te mostrar. Aí, consulta. Se tiver ruim, avisa. Consulta, aí depois formulários. Esses formulários aqui de navegação e de digitação. Aí depois formulários, qualquer consulta, formulário. Aí depois eu vou botar aqui relatórios. E vou botar macros. E vou botar módulos. Essa é a estrutura de um banco de dados, que você vai começar a viajar agora. É novo, não se preocupe em decorar isso, não é. Deixa ir acontecendo. Estão dando só um primeiro sobrevoo. Professor? Oi. O senhor vai estar gravando essa parte também? Eu vou o quê? O senhor está gravando essa parte Tô gravando, também? tô gravando. Tá. Tô gravando, eu vou deixar lá em cima. Então, lá em cima que eu tô falando é fazer upload, né? Vou botar lá no YouTube. Então, olha, isso aqui a gente vai fazer o primeiro sobrevoo no como é que é a estrutura de um banco de dados. Como se eu fosse fazer um sobrevoo no Word, eu ia falar lá também macro, eu ia falar também naquela parte que ninguém usa, na maioria não usa, que é aquela parte ali de formatação de estilo, né? Eu ia olhar lá naquela parte de correspondência, o Mendeley, né? Eu ia falar como é que funciona de índice, sumário, eu ia fazer um mapeamento ali do Word. Como é que funciona mais ou menos a parte da tela ali. Então, esse aqui também, eu estou fazendo... Sobre esse ponto de vista, o Word, inclusive, é muito mais complexo que o Access. Sobre esse ponto de vista, o Access é bem simples. Ele é bem simples mesmo. A estrutura dele é bem simples, o que dá um certo alívio. Então, o que é uma tabela? Você tem que esquecer o que é uma tabela, o que você pensa que é uma tabela. O que você pensa que é uma tabela, o que você chama de tabela, que muitas vezes você faz uma tabela, para o Access não é uma tabela, é um relatório, ou é uma consulta, é o resultado de uma consulta, que é um processamento, e é um relatório. A tabela é uma outra coisa. Tabela no banco de dados é outra coisa que você tem que entender. Vou falar duas coisas. Num banco de dados, por mais complexo que ele seja, por maior que ele seja, eu vou te dar um exemplo de um banco de dados já lá na frente não, vou te dar daqui a pouco, mostrar um banco. Você vai, assim, é o teu banco de dados, tudo você vai colocar lá dentro. Tudo. Pô, mas aí vai ficar muito grande. Bom, você não precisa botar tudo num mesmo arquivo. Os bancos de dados, eles se conversam. Você pode inserir uma tabela dentro do banco de dados que seja de um outro banco de dados.
você insere vinculado. Tanto você pode inserir para ficar dentro do seu banco de dados, como você pode inserir vinculado. E esse outro banco de dados aqui pode estar no Amapá. Por exemplo, o meu filho ele tem uma empresa de engenharia florestal. E eles trabalham com o licenciamento de torre, de linha de transmissão. Trabalha com um monte de coisa, mas trabalha também com linha de transmissão. Aí tem um banco de dados lá que controla como é que estão indo as coisas. Tem gente trabalhando no Brasil todo, espalhado lá. Aí o cara, quando está lá, ele pega no banco de dados dele, ele digita as coisas que ele fez lá. Como é que está o negócio lá. Aquela tabela que ele digitou lá está vinculada com o banco de dados em Brasília. Então, quando ele digita lá, caiu na rede, aqui o Dropbox trata de fazer isso, atualizou o banco de dados aqui também. Então, você não precisa necessariamente estar tudo lá naquele teu banco de dados. Está em outro canto, mas você tem tudo aqui, tem acesso a tudo. E aí eu vou te falar, num banco de dados, não existe informação repetida. Não existe informação repetida. E não existe duas informações numa mesma célula. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso é tabela. Uma tabela no banco de dados é a representação de um ente. A representação de um ente, de um ente mesmo, de um ser, de uma entidade. Né? Então, quando você está querendo fazer um trabalho qualquer, um relatório, você fala uma tabela. Não é essa tabela que eu estou me referindo. No banco de dados, isso não é tabela, isso aí é relatório. Tabela, para um banco de dados, são representações de entes. Por exemplo, estados, unidade da federação. Unidade da federação é um ente. Você usa unidade da federação? Você usa. Aqui ou lá você vai precisar dizer que é no estado de Sergipe, o endereço do teu motosserrista. Ele é do Acre, é do Amapá, de onde é que é? Como assim de motosserrista? Não falei que era tudo? Então, todos os motosserristas que você conhecer, que você já conheceu, que você trabalhou, você tem que cadastrar dentro do teu banco de dados. E só que motosserrista é função. Aí, função tem uma tabela para função. Você não tinha uma tabela função. Aí você viu que motosserrista é uma função, e aí você não tinha tabela, agora você vai criar uma tabela função. E na tabela função, só vai ter escrito motosserrista uma vez. Toda vez que você precisar da função motosserrista, vai lá na tabela função e pega lá, motosserrista. Todos os motosserristas que você já trabalhou, que você pode trabalhar, que você ouviu falar, você conhece o nome dele, o endereço, o telefone, o e-mail. Opa! Você está falando de gente. Você não está falando de motosserrista. Motosserrista é função. Então você vai ter que criar uma outra tabela de um ente chamado gente. Aí nessa tabela de um ente chamado gente, você vai colocar todas as variáveis que caracterizam gente. Aí você vai estar falando nome, apelido é super importante, telefone, celular, e-mail, tudo que você puder falar de gente, endereço, CEP, estado. Opa! Estado. Estado é um ente. Um estado não tem uma localização, não está numa região, um estado não tem uma área, um estado não tem um PIB, um estado não tem, sei lá, qualquer informação do estado. Aí é num ente chamado Estado, ou Unidade da Federação, que tem uma sigla. Aí na tabela Estado, aí tem lá sigla, nome por extenso, população, PIB, tudo que tiver a ver com Estado vai estar lá na tabela Estado. Esse Estado pertence a uma região, pertence Norte, Nordeste, Sudeste, opa! Então você vai ter que ter uma tabela, porque você não vai repetir. Rio de Janeiro, Sudeste, São Paulo, Sudeste. Opa, Sudeste, se eu repetir, eu estou errando. Aí eu percebi, opa, eu estou misturando entes. Então eu vou criar uma outra tabela que chama região. Tá certo? Aí nessa tabela região, eu vou botar as características das regiões. Todas as características de uma região vão se tornar variáveis que caracterizam aquele ente. Então tem o ente região,
tem o ente Estado, tem o ente município, aí tem o ente pessoa, e essa pessoa mora no Estado, mora no município que é de um Estado, que é de uma região. Então, ó, uma tabela para cada ente. Tabelas são representações de entes. E eu não uso duas vezes. Essa tabela pessoa, eu vou ter que dizer o que ela é. É um engenheiro? É um estudante, engenheiro florestal, um engenheiro civil? É um estudante? É um torneiro mecânico? É um eletricista? Isso tudo. É um motosserrista? É um buceleiro, que o pessoal chama de operador de bússola. Trabalha com GPS, é o que é? Ele é um esquideiro? É o que é? Um mateiro? Só que não, é um orelha seca, é um peão normal. Então, todas as pessoas que eu conhecer, não as pessoas daquele plano de manejo, não. Eu não vou fazer um novo plano. Aí eu vou criar um plano de manejo. Eu faço isso se eu vou deixar aquele plano lá com aquela empresa. Aí eu faço um plano só para ela. Eu copio parte do meu plano e jogo lá para ela. Mas se eu sou um engenheiro florestal e eu trabalho com manejo florestal e eu trabalho em diversos planos, todos os planos que eu trabalhei, todos os inventários que eu fiz, todos os censos que eu fiz, todas as consultorias que eu fiz vão estar dentro do meu banco de dados. Não precisam necessariamente estar dentro do mesmo arquivo, pode estar em outros arquivos, mas eu vou, num único banco de dados, eu vou estar vendo todos os outros através de vínculos de tabelas dos entes. Ou seja, no meu banco de dados, toda e qualquer pessoa que eu conhecer vai estar lá na minha tabela pessoa. Se eu precisar chamar alguém, se eu precisar ver quem são os motosserristas, eu preciso de motosserrista. Quem são os motosserristas que estão disponíveis, que eu posso ter, que estão desempregados, ou que podem trabalhar para mim agora. Eu preciso de mateiro. Preciso de mateiro, mas eu quero um mateiro que seja lá do Amazonas. Vou fazer um trabalho no Amazonas. Quais são os mateiros que eu tenho registrados? Ou seja, toda e qualquer informação da minha profissão, da minha atividade profissional, desde o começo, isso deveria ter sido feito lá no primeiro semestre, quando eu entrei na engenharia florestal. Toda informação sobre tudo, de processamento, de caracterização. Processamento está na consulta, ainda não estamos chegando lá. Mas de tudo tem que estar dentro do meu banco de dados. Inclusive, eu fiz o inventário, entreguei o relatório. Opa, esse relatório que eu fiz lá, processei lá no meu banco de dados, eu salvei em PDF, encaminhei para a impressora, encaminhei para a empresa. Esse arquivo em PDF está num campo chamado um campo anexo, um campo tipo anexo, numa tabela de inventário. Tem a tabela de inventário lá e lá no final tem um campo chamado relatório em PDF. E aí eu vou botar lá no meu banco de dados. Ou seja, novamente, toda e qualquer informação relacionada ao meu trabalho está dentro do meu banco de dados. E aí o começo dele, toda hora eu tô vendo, cara, engenheiro florestal, opa, repetir. Então, eu não posso repetir. Eu tenho que ir lá na tabela função, eu não tinha engenheiro florestal cadastrado, agora eu tenho. E se eu quiser saber quais são os engenheiros florestais que eu tenho registro lá no determinado estado, ou no Brasil todo, eu vou lá na minha tabela lá. Eu vou fazer um processamento, e esse processamento, para me dizer o telefone, o e-mail, o celular, o e-mail, em que estado ele está, qual é o endereço, qualquer coisa assim, uma vez que eu planejei esse processamento, que é uma consulta, aí eu fiz um relatório bem bonitinho, né? Aí eu vou fazer um botãozinho, que é uma macro, que vai estar lá no formulário, eu vou apertar o botão e já vai ver aquele relatório pronto. Qualquer relatório, qualquer processamento que eu pensar, por menos que eu vá usar, eu pensei, eu deixo ele guardado lá. Eu já deixo ele automatizado. Se um dia precisar daquele relatório de novo, eu só aperto. Eu vou no formulário de navegação, aí vou lá dentro, pessoal, sei lá, vou no formulário de navegação, aí vou achar aquele relatório lá, aperto um botão e eu tenho aquele relatório de novo. Mas aquele processamento ali foi para o censo florestal da pré-SOSUD. Agora eu estou fazendo o censo florestal, sei lá, da Cachoeira, da Reserva Extrativista da Cachoeira. Bom, tudo bem, então eu vou botar um gatilho lá no meu processamento, na minha consulta, vou botar um gatilho para quando eu chamar ela, apertar o botão,
Aí ele vai me fazer uma pergunta, de qual área? Aí eu falo, quero só do Cachoeira, ou numa outra lá, quero só do Amazonas, ou então eu quero só do... sabe como que é? Toda vez que eu pensar, poxa, eu tenho meu banco de dados, tá tudo lá, só que essa pergunta eu nunca tinha feito para ele. Eu vou montar uma consulta para me responder, aí eu vou botar um relatório para ele apresentar o resultado dessa consulta de uma forma bonitinha, com logomarca da empresa, com rodapé dizendo a data que foi impresso, a numeração da página 1 de 10, 1 de 5, hoje é quarta-feira, o meu nome, o nome de alguém, da empresa, eu vou fazer o relatório bonitinho, aí vou criar um botão para dentro de um formulário de navegação, eu apertar o botão e aí vi aquele relatório automatizado. Eu só esquentei a cabeça com aquele processamento uma vez na minha vida, não esquento mais. Então, quantas vezes você vai colocar uma fórmula para cálculo de diâmetro a partir da circunferência? Quantas vezes você vai botar a fórmula de volume do Niriguchi? Quantas vezes você vai botar a fórmula de volume do Marco Vinícius? Aí você vai botar lá na tua consulta, no teu processamento, você pode botar duas coisas, eu já fiz das duas formas. O meio de te perguntar, tu quer usar qual modelo? Pode usar todos, não só do fulano. Ou então, você deixar automatizado. Se o censo florestal for do estado tal, for do Pará, usa a fórmula o modelo do Valdinei. Se for do Acre, usa do Marco Vinícius. Se for do Amazonas, usa do Niriguchi. Sabe como? Você pode deixar essas coisas automatizadas também. E pode também deixar gatilho lá, para perguntar para o cara. Quando você apertar o botão, na dúvida, pergunta. Aí você escolhe ali na hora, porque você deixou uma macro lá e ela vai fazer. O que eu estou falando, por enquanto eu estou vendendo o peixe. Aí você está pensando, nossa, isso é complicado. Eu vou te mostrar que não é complicado. Você vai ver. Se você acompanhar, no final do curso, você vai estar se sentindo à vontade com o banco de dados. Você vai ter toda a manha? Não. Às vezes eu não sei nem se você sabe digitar direito. Eu não sei nem se você digita olhando para o teclado, ou se você digita olhando para a tela. Eu não sei se você digita de todos os dedos. Então essas coisas também vão influenciar. Mas sempre é hora de aprender. Mas você vai estar se garantindo, você vai estar à vontade, não vai estar com toda a prática do mundo, de vez em quando vai dar uma cabeçada, mas vai estar à vontade, vai ter aprendido como que ele funciona, aonde é que você tem que mexer. E vou falar mais uma vez o que eu já falei. A gente troca informação, a gente troca processamento, a gente troca digitação. Vou falar outra coisa. Aquele negócio que eu falei de característica de estado, de população, PIB, eu vou digitar isso de jeito nenhum. Você vai lá no IBGE, já que eu estou indo lá no IBGE, eu já vou puxar tudo. E já vou jogar tudo dentro do meu banco de dados. E agora eu já tenho até uma coisa para negociar com você. Ó, eu tenho todo o estado, município, PIB, da década de 70 até hoje, tenho porra, beleza, passa para mim aqui. Que eu vou ter um trabalho e eu vou te mostrar como faz. Dependendo de como a informação tá, eu uso ferramentas que o banco de dados tem para eu poder colocar ela dentro do meu banco de dados. Mas é claro, dependendo de como tá, eu tenho informação que tá assim desse jeito. Tá assim desse jeito, sobre a característica da espécie aqui. Tem imagem, tem figura, tem seção transversal. Isso aqui são campos que tem que entrar lá dentro do meu banco de dados. Eu quero clicar lá e olhar e poder, de repente, mandar uma proposta. Não tenho essa daí, mas eu tenho essa daqui, sei lá. Tudo que eu pensar, eu só vou pensar uma vez, eu saio fazendo. Mas também cabe imagem no banco de dados? Não cabe só imagem. Cabe também um link para a imagem. Então, você pode, por exemplo, tem um campo lá que você pode botar hipertexto, tanto ele pode te chamar um arquivo ou uma imagem que esteja dentro do seu diretório, do seu HD, como pode estar na nuvem. Aí, se você tem acesso à nuvem do outro, pega a imagem dele lá, que é até mais interessante, que ocupa menos o seu espaço. Ou pode estar, tem um link lá da página da espécie do Jardim Botânico de Nova York.
Então você Mas clica, ele aparece pode lá. apresentar direto no relatório a imagem, ou Claro, isso aí não. lógico, você tem uma tabela, naquela tabela você tem todas as informações que quiser, aí na tabela, como a gente vai ver, cabe tanto campo texto, campo anexo, campo imagem, objeto OLE, que é imagem, cabe hiperlink para outros bancos, hiperlink para páginas da internet, sabe como é que é? Aí você Entendi. clica, aparece lá. Aí você pode, uma vez que você fez a consulta com o que você quis, com o que você escolheu, das tabelas que você tem, que a consulta, ela mistura informação de várias tabelas, claro. Senão ia ficar Sim. esquisito. É o nome do cara, o estado que ele mora, o telefone dele, são de entes diferentes. Você mistura isso tudo numa consulta. E depois, a partir dessa consulta, que vai aparecer de uma forma bruta, mas tudo isso misturado, tudo isso já junto, do jeito que você quer, ordenado da forma que você quer, aí você vai usar um relatório, vai formatar um relatório para apresentar o resultado daquela consulta, que é o processamento, de forma organizada. E tudo isso que você fez, você não faz mais. Se você fez uma vez, não vai fazer mais. Você vai botar um botão no formulário de navegação, pá. Normalmente a gente divide assim, inserir e editar informação, ou seja, você botar uma informação nova em alguma tabela, ou alterar uma informação que está em alguma tabela. Aí você, ou então não, processar e relatar. Então processar, executar a consulta e relatar, imprimir relatório. Na verdade, é muito mais do que isso, porque você pode também colar vinculado o Access, e você vai fazer isso no começo, a gente vai aprender a fazer isso. O Access ele faz relatórios automatizados que são bem simples, você aperta um botão aqui e pronto. Mas dependendo do relatório que você quiser fazer, você pode fazer a informação passar pelo Access vinculada, passar pelo Excel, desculpa, fazer um gráfico bem esperto, e esse gráfico bem esperto também vinculado a um editor de texto, a um arquivo no Word, que é muito melhor, é muito mais fácil você mexer no Word para um relatório do que no Access. O Access faz o relatório. Eu gosto mais escrever um texto no editor de texto. Mas você pode, no começo a gente não quer não. No começo a gente quer fazer tudo no Access. Ele faz tudo, inclusive gráfico. Aí no começo a gente quer fazer tudo porque a gente está conhecendo o software. Depois é que a gente começa a fazer ele conversar com outros softwares, de forma automatizada. Agora, então, de novo, eu não tenho informação repetida, então, se eu for, mesmo que eu use Minas Gerais 58 mil vezes, só existe Minas Gerais escrito uma vez, que é na variável nome do estado, que não é a sigla do estado, é o nome do estado, na tabela estado, ou na tabela UF, Unidade da Federação. Então, eu não tenho informação repetida, eu tenho que saber daquela informação, aquele registro. Uma informação é um registro. Então eu pego uma informação. Esse registro tem a ver com qual variável? Esse registro aqui, Minas Gerais, é um registro. É da variável nome do estado, ou da variável unidade da federação. E essa variável pertence a qual ente? Essa variável pertence ao ente estado. Por sinal tem o mesmo nome. Então aí tem uma tabela lá chamada estado, ou uma tabela chamada unidade da federação. Aí dessa tabela da federação vai ter um campo lá, uma variável lá, que tem o nome unidade da federação, ou nome por extenso. E lá, naquela lá, eu vou botar esse registro que chama Minas Gerais. Tá certo? Então, eu não tenho informação repetida. Toda vez que eu precisar usar Minas Gerais, toda vez que eu precisar usar Mogno, toda vez que eu precisar usar Suetênia macrofila, toda vez que eu precisar usar qualquer coisa, eu vou lá na tabela específica dela e uso aquela informação. Eu não boto de novo a informação que eu já tenho. A outra coisa, você vai ver então, que você vai ter várias tabelas. Essas tabelas vão ser relacionadas umas com as outras, tá certo? E você vai pegar informação de várias delas, né? E não tem nenhuma informação repetida, mas você, para isso funcionar, você também não pode ter numa mesma célula. O que é uma célula? É o lugar de você botar um registro. Ou seja, campo unidade da federação, nome por extenso da unidade da federação. Na linha unidade da federação. Está ali Minas Gerais,
Minas Gerais na tabela estado, a sigla, vamos dizer, sigla. Aí de Minas Gerais, MG, se botar lá MG, isso aqui, MG é um registro, que é o cruzamento de uma variável com um determinado estado. Vai ter uma sigla, a variável sigla. Então vai ter MG aqui, né? Esse registro aqui, ele tem que ficar sozinho, agora dá para entender por quê. Ele tem que ficar sozinho numa célula. A célula é a união de uma linha com uma coluna de uma tabela. A célula. A gente vai ver, relaxa, que a gente vai ver isso. Só estou dando um primeiro sobrevoo, para depois você ir encaixando melhor cada uma dessas coisas. Mas o que eu estou falando isso para dizer assim, não existe num banco de dados duas informações na mesma célula. Isso você não pode fazer. Se você fizer botar duas informações na mesma célula, acabou. Acabou o que você pode fazer. Você pode brincar ali, puxar variável de tudo que é lado. Agora eu quero saber quem tem mogno, ou então eu posso, quem tem Suetenia macrofila, em qual estado, quero o nome do engenheiro, em qual tipo de vegetação que ele trabalhou, quando foi que ele fez o inventário. Se ele está trabalhando lá ainda, eu escolho as variáveis e aí eu quero um relatório. Produzo essa consulta, faço um relatório disso e dou para a secretária. Liga para essa rapaziada aí, ou então não, passo um e-mail para todo mundo aí e pergunta quem tem mogno. Sabe como é que é? Eu já fiz esse relatório, não preciso mais. Mas eu só posso fazer isso se eu não tiver duas informações na mesma célula. Senão eu não vou poder fazer esse tipo de brincadeira. O campo, o ambiente para eu fazer esse tipo de brincadeira é o ambiente de consulta, que é super legal. Daqui para baixo é super fácil. Daqui para baixo é super fácil. O complicado está aqui, de eu entender o que é tabela. Tabela não é o que eu sempre pensei que fosse tabela. Tabela é representação de um ente. Eu não posso misturar dois entes numa mesma tabela. Quando eu estou misturando, eu percebo. Como é que eu percebo? Eu percebo que eu estou repetindo informação. Se eu repetir informação, opa, isso aqui é de outra tabela. Eu não tenho essa tabela, então eu crio a tabela. Tá? Ah, mas eu só tenho dois registros, só tenho um registro. Só boto um registro lá, que é o que eu tenho. Só tenho duas variáveis para essa tabela, só boto duas. Ah, mas agora eu tenho peguei um outro livro, uma outra publicação que tem muito mais informação. Beleza. Toda essa informação você vê, se você identifica o ente. Veja se você tem esse ente no seu banco de dados. Se não tem, cria. Se você já tem esse ente no seu banco de dados, às vezes você tem o ente, mas está com um nome diferente, você pode mudar unidade da federação ou estado. Tudo bem, você tem o ente, só que você chama de unidade da federação, não chama de estado. Aí você tem o ente, aí você vai ver lá naquelas informações que você tem no livro lá, um monte de características daquele ente, beleza. Algumas você tem, outras você não tem. Algumas variáveis você já tinha no banco de dados, dentro daquela tabela lá daquele ente. Outras variáveis você não tinha. Então agora você cria as variáveis que você não tinha ainda. Inserir novas variáveis, inserir novos entes é a coisa mais fácil que tem. Sabe como? Então, no começo, a gente não está entendendo direito como é que isso funciona. A gente se atrapalha um pouquinho, isso é só um pouquinho. E no começo a gente tem que ralar muito, porque a gente tem que entender e toda hora a gente tem que estar criando um novo ente, né? Toda hora, mas isso é outro ente, isso é outro ente, é isso mesmo. Aí dá um pouquinho de trabalho no começo. Perfeito? Então, vê se você consegue lembrar. Tabela, que são representações de ente, não tem nada a ver com tabela. A gente podia até chamar de ente, só que o banco de dados chama de tabela. Consulta, que chama processamento, que também podia chamar de processamento, mas não é consulta, o ambiente de consulta. Aí formulários. Formulários é como eu vejo o meu banco de dados. E eu vejo ele de duas formas. Um de navegação, que eu vou clicando, e ele vai indo de um lugar para outro para eu navegar dentro do meu banco de dados, mudando de tela. E outro de digitação. Por que de digitação? Porque algumas coisas eu vou precisar de digitador mesmo. Ou uma digitadora que eu vou pagar, ou estagiário que eu vou pagar, não é servidor, mas é estagiário, né? No começo eu mesmo vou digitar, vou dar meu jeito, só que eu sou ruim de digitar, então vou escanear, vou usar um reconhecedor de caractere, eu vou usar umas outras manhas que eu também posso ensinar para estagiário, que eu também posso ensinar para a secretária, para ela otimizar o tempo dela. Mas
se por acaso, por exemplo, a ficha de campo de um censo florestal. A ficha de campo de um censo florestal. Olha só, na ficha de campo do censo florestal, tem um cabeçalho lá. No cabeçalho está lá, censo florestal, claro, está dizendo que é a ficha de campo do censo florestal. São dois formulários do censo florestal. Tem um formulário da abertura de picado, mas tem um formulário do censo florestal. No formulário do censo florestal, na verdade são 3 formulários que entram juntos. Um que está com você ou com o chefe da equipe, né, que vai estar anotando a característica das árvores. Só que para você otimizar o seu tempo, para diminuir o seu custo, você não trabalha com um mateiro só. Por quê? Não é um inventário de eucalipto, é um inventário de uma floresta. Então tem árvore que você mesmo olhando de longe você já sabe o que é. Minquarte guianense, você vai escolher a cariquara. Tem árvore que tu não faz a menor ideia, um monte das árvores você não vai fazer a menor ideia. Tem cara que é bom para danar, mas mesmo assim vai ter árvore que não faz ideia do que é. Ainda mais que você fica na picada, o mateiro que fica lá na árvore, você não está nem olhando ela de longe. Sabe como? É ele que está te cantando, às vezes você não está nem vendo o mateiro. Aí ele está cantando, ele está dizendo qual é o número dela, qual é a espécie, o nome vulgar, né? A circunferência, estado físico, classe de qualidade, ele está falando isso e está cantando. A única coisa que você faz é anotar o que ele está dizendo e georreferenciar ela. Que a gente vai ver isso com calma. A gente vai ver isso, não vou dar detalhe. Só que, aí tá, ele chegou numa árvore e ele parou. Às vezes demora mesmo. Ele demora porque ele tem que ficar olhando no chão, ver se tem alguma folha, se tem algum filhote dela, se tem alguma folha, se tem algum fruto, né? Tenta olhar a copa dela, não dá para ver a copa. Ele sabe o que é, às vezes ele sabe o que é o gênero, mas ele não conseguiu ver que espécie que é. Às vezes não, pode ser até de gênero diferente, mas é parecido, então ele precisa de mais dica. Enquanto ele está lá pesquisando, e quanto melhor o mateiro, com mais calma ele vai examinar a situação para poder tomar a decisão, né? Vai tirar uma lasca, né? Vai ver o exudar e tal. Enquanto ele está fazendo isso, você está parado olhando ele. Faz sentido isso? Não. Você, dependendo do mateiro, ele é mais caro que você, mas de qualquer jeito você também não é barato. Então você parado ali, a sua eficiência está baixando. A eficiência, a gente mede a eficiência justamente isso. A eficiência é uma coisa que a gente vê lá em exploração, que é o tempo que você está agregando valor sobre o teu tempo de trabalho. Quando você está parado esperando ele, você não está agregando valor. Então a sua eficiência cai. O teu custo operacional vai aumentar, vai ser maior. Então se eu tenho 2 mateiros, já não é o caso. Então, enquanto ele está pensando aqui, eu já estou trabalhando com outro mateiro lá. Então eu trabalho com 2 mateiros. Aí eu vou para o outro lá. Mas enquanto que eu estou anotando lá o do outro mateiro, ele acabou esse daqui, ele vai ficar me esperando? Não. Então ele tem que anotar. Então são 3 formulários. Um comigo, um com ele e o outro com outro mateiro. Tá? Que vai anotando. Aí quando eu acabar de mexer com aquele lá, anotar o que ele tem para me dizer, aí eu me volto para esse, quando aquele ali parou, me volto para esse e já anoto tudo que ele tem para me dizer. Vai me dando a data, eu já referenciei, já sei o número. O resto ele só me completa a informação, sacou? Essa informação que vem da ficha de campo, você já tem que começar olhando o cara que preencheu, que não vai ser você. Eu dou maior força para você fazer isso nos seus primeiros censos, né? Nos primeiros censos, dou maior força para fazer isso. Depois você não vai ter tempo para isso, não vai dar mais. Você vai ter que capacitar a gente. Então, quando você capacitar a gente, técnico florestal, de preferência técnico florestal, ou então não, pode até ser um peão esperto também, que tem peão que é esperto para danar, dá para você fazer. Mas você começa olhando a ficha de campo que ele preencheu. Se ele preencheu o garrancho, esquece, elimina. Se ele preencheu o garrancho, se o número não ficou muito claro, se é um 4, se é um 1, se é um 9, se é um 5, se é um 6, o nome da espécie, não está bem claro, né? A data, né? A UPA, a UT, se tá tudo muito bem claro, a coordenada Y, a coordenada X, se ele é do tipo garrancho, se ele tem que explicar como é que é o 3 dele, como é que é o 9, esquece, pega outro. Isso é fundamental, porque depois que foi para lá, já era. O banco de dados faz tudo, ele só não faz corrigir o dado bruto que entrou. Opa, deu 1 hora.
nós vamos agora dar 10 minutos de intervalo para pegar a nossa segunda hora, tá beleza? Já dei o start aqui, bebe uma água, dá uma descansada.